Imagine uma realidade em que o Superman se tornou um ditador, consumido pelo ódio. Hoje você vai conhecer a história completa de uma das maiores sagas da DC Comics, Injustice: Deuses Entre Nós, ano 1. Então fica até o final que o vídeo tá bem completo, vamos lá. Injustice começa com o Batman observando a cidade de Gotham, vendo como a cidade ela está calma, sem nenhum crime acontecendo. A cidade ela está em completo silêncio, mas esse não era um silêncio de paz, mas sim um silêncio de medo. Tudo isso está acontecendo porque, 5 anos atrás, o Superman descobriu que a Lois Lane estava grávida. Ele ficou muito feliz com essa notícia. Ele começou a pensar no que eles iriam morar depois disso. Até que a Lois recebe uma ligação sobre um novo caso do Planeta Diário. Conhecendo ela, ela não recusou e foi investigar. Enquanto isso, o Batman estava em Metrópolis, espancando os criminosos. O Superman na mesma hora chega e pergunta o que ele está fazendo na cidade. O Batman diz que ele estava indo até os laboratórios Star, porque um objeto muito importante havia sido roubado. O Superman chama o Batman para conversar e diz que tem novidades. Mas antes do Superman falar, o Batman já sabia que a novidade era que a Lois estava grávida, porque ele percebeu que o Superman estava suando e tremendo. O Superman pede para que o Batman seja o padrinho do filho dele que vai nascer. O Batman ele fica muito surpreso com esse pedido e não responde nada. Enquanto isso, a Lois e o Jimmy estavam investigando sobre a denúncia que ela recebeu. Eles estavam atrás de provas, até que um homem disfarçado aparece. O Jimmy pega a câmera para tirar uma foto, mas em seguida uma arma é apontada em direção à câmera. Essa arma é disparada, matando o Jimmy. A pessoa disfarçada era na verdade o Coringa, acompanhado da Arlequina. Quando amanhece, o Superman encontra o Jimmy Olsen morto. Nos laboratórios Star, o Batman ele está vendo o que foi roubado. Um dos cientistas fala que foi apenas uma quantidade de equipamentos. O Superman chega desesperado, porque não estava conseguindo encontrar a Lois. Ele pede para que o Batman o ajude a encontrá-la. O Batman reúne os membros da Liga para começar a procurar. O Flash fala ao Batman para ver algo que encontrou. Em um laboratório, eles encontram um espantalho morto pelo gás do riso do Coringa. A Diana descobre que o Coringa e a Arlequina eles roubaram um submarino. O Superman vai até o meio do oceano e tira o submarino de lá. Ele rasga o casco do submarino e encontra a Lois, mas logo é afetado pelo gás do medo que o Coringa roubou do espantalho, com que faz com que ele veja o seu pior pesadelo, o Apocalipse. O Superman, apavorado, sabendo o perigo que o Apocalipse representa, o leva até o espaço. O Coringa e a Arlequina eles tentam fugir, mas logo são capturados pelo Lanterna Verde. O Batman entra no submarino e percebe que a Lois não estava lá. O Batman pergunta ao Coringa onde ela está e o que ele fez com ela. O Coringa responde que colocou um gatilho no coração dela e que quando o coração da Lois parasse, Metrópolis inteira também pararia. O Batman percebe o que estava acontecendo e tenta avisar o Superman de que aquilo que ele estava vendo não era real. Mas quando o Superman percebe o que ele fez, já era tarde demais. A Lois e o bebê haviam morrido e assim Metrópolis inteira foi detonada na explosão. 11 milhões de mortos. Algum tempo depois, o Coringa é levado até a prisão de Gotham, onde o Batman começa a interrogá-lo e pergunta por que ele fez isso ao Superman. O Coringa fala que fez isso porque toda vez que ele e o Batman se enfrentavam, ele perdia, e ele queria tentar vencer no modo fácil daquela vez. Em Metrópolis, o Flash e o Lanterna Verde tiram os últimos sobreviventes para longe. A Diana tenta consolar o Superman, dizendo que o que aconteceu não era culpa dele, mas o Superman, enfurecido de ódio, vai até a prisão de Gotham. O Lanterna Verde até tenta impedi-lo, para que ele não faça algo que se arrependa, mas não tem sucesso. Na prisão de Gotham, o Coringa fala que essa perda vai mudar o Superman, e é exatamente isso que acontece. O Superman arrebenta as paredes da prisão e, não conseguindo controlar a raiva, ele mata o Coringa. Nesse momento, a Arlequina ela estava sendo levada para a prisão de Gotham, onde ela consegue escapar e vai até um esconderijo, mas logo é seguida pelo Arqueiro Verde. Depois de uma luta entre os dois, a Arlequina é capturada e levada até a caverna do Arqueiro Verde. A morte do Coringa estava sendo anunciada em muitos canais de televisão, mas em uma reportagem falava sobre um bombardeio, uma guerra que estava acontecendo e que milhares estavam morrendo. O Superman fica revoltado e decide dar um basta nessa situação. Ele vai até a cidade de Garad, da Bialya, onde ele salva um garoto de ser atingido por um míssil. As pessoas começam a agradecê-lo. O Superman diz que deveria ter vindo antes. Ele invade a sede do governo da Bialya e tira o presidente de lá, para mostrar a ele a situação que ele deixou acontecer no país. O Superman se revolta e fala que ele não é mais o presidente. A Mulher Maravilha aparece e diz que há muitas câmeras no local e que se ele tem algo para dizer ao mundo, ela vai convocar uma conferência nas Nações Unidas. O Superman vai até as Nações Unidas, onde ele revela sua verdadeira identidade na Terra, que seu nome é Clark Kent. O Superman exige um cessar-de-fogo mundial. Todas as guerras, todos os conflitos teriam que parar, ou ele faria parar.
Aqueles que desobedecessem às ordens do Superman iriam pagar. O presidente ele ficou muito irritado que o Superman estivesse se metendo em seus assuntos. Então, em segredo, ele manda sequestrar os pais do Superman, onde até incendeiam a casa dele. O Superman chega, mas não os encontra. O mestre dos espelhos fala que eles estão vivos, mas que o Superman teria que parar com o que ele estava fazendo, se quisesse que eles continuassem assim. Na Torre de Vigia, a Mulher Maravilha reúne os heróis para dizer que os pais do Superman foram sequestrados e que ela precisa de ajuda para encontrá-los. O Cyborg fala que eles irão ajudar, porque já se não fosse pelo Superman, o mundo teria sido destruído inúmeras vezes. Os heróis começam a procurar. O Capitão Frio fala ao Flash que o Mestre dos Espelhos está no fim do mundo, em Killstone. Os heróis vão até lá para procurá-lo. Mas o que o Mestre dos Espelhos não contava é que a Ravena ela consegue entrar em qualquer dimensão, e não foi difícil para ela tirá-lo do mundo dos espelhos. O presidente percebe que o plano dele falhou e que ele precisa encontrar outra forma de vencer o Superman. O presidente entra na sua sala sem perceber que o Batman estava escondido. O Batman diz que foi uma péssima ideia sequestrar os pais do Superman e que ele seria muito ingênuo se acha que o Superman não saberia que havia sido ele. Na Batcaverna, o Robin e o Asa Noturna eles estavam treinando, quando o Superman aparece e diz que quer conversar com o Batman. O Superman pergunta ao Batman onde ele estava e por que não ajudou quando seus pais foram sequestrados. O Batman diz que o Superman precisa parar com o que ele estava fazendo, mas o Superman não concorda e eles começam uma discussão. No meio do oceano, um navio de pescadores começa a caçar um grupo de baleias. O Aquaman ele fica revoltado com isso e tenta afundar os navios. Os heróis são alertados de que uma embarcação está em perigo. A Mulher Maravilha chega e manda o Arthur parar, que eles poderiam resolver aquilo pacificamente, mas um Atlante dispara contra a Mulher Maravilha, que fica bastante revoltada e arremessa o Arthur. Os Atlantes começam a atirar contra os heróis. Na Batcaverna, o Superman diz que o Batman ele não era um bom pai. O Batman fica irritado e acerta um soco no Superman, o que não lhe acontece nada. O exército Atlante começa a distanciar de um tsunami que começa a vir em direção aos heróis. O Shazam fica espantado com o que ele estava vendo, porque para ele aquilo não era real, era apenas um mito. Sim, o Kraken. Batman recebe um alerta sobre problemas no Oceano Pacífico. O Superman vai até lá. O Batman ativa o canal de comunicação dos Atlantes e avisa o Arthur de que o Superman estava a caminho. O Superman chega e manda o Aquaman cancelar o ataque. O Aquaman obedece, mas em seguida, muitos exércitos atlantes começam a aparecer em várias partes do mundo. Isso foi apenas um aviso do Aquaman de que ele não iria seguir as ordens do Superman. O Superman chama o Shazam, a Mulher Maravilha e o Lanterna Verde para acompanhá-lo até Atlântida. Em um feito impressionante, eles tiram Atlântida do fundo do oceano e colocam no meio do deserto do Saara. Depois disso, o Arthur chama seus exércitos. Os heróis levam Atlântida de volta para o oceano. Tempos depois, uma multidão revoltada aparece e dizem que os heróis eles não têm direito de dizer a eles o que fazer. Um garoto na multidão aparece com uma armadura dourada e lança uma rajada de laser contra o Superman, mas é facilmente derrotado. O Flash sai correndo para chamar a ambulância. O Batman ativa o comunicador e fala para o Flash para ele ir até os laboratórios de ciências genéticas. O Flash vai até lá, onde ele conhece a doutora Norris, que fala a ele mais sobre o garoto que o Superman derrotou. Ela diz ao Flash que o nome dele é Michelle Davis e que ele era fanático por super-heróis e por isso escolheram ele para usar aquela roupa. O Flash até já tinha tirado uma foto junto com ele, mas nem se lembrava. O Flash fica muito abalado com isso e vai correr. Em uma entrevista do jornal de Gotham, um convidado ele se revela sendo o Duas Caras e ameaça os apresentadores de morte. Ele joga uma moeda para cima para decidir qual dos dois vai morrer, mas o Superman transforma a moeda em cinzas. O Duas Caras é preso. A apresentadora aproveita a oportunidade para entrevistar o Superman e pergunta se o que estão dizendo é verdade, de que ele matou o Coringa. O Superman responde que sim, e que ele e os membros da Liga decidiram tirar os maiores criminosos de Gotham para que sejam mandados a um lugar mais seguro. O Batman e o Asa Noturna eles voam em direção ao Arca para impedir que o Superman tire os vilões de lá. Enquanto isso, o Arqueiro Verde leva a Arlequina para o Arca. Ele deixa a Arlequina com um dos guardas e vai tentar impedir, o que é uma péssima ideia. Isso porque a Arlequina derrota o guarda e liberta os criminosos do Arca. Uma batalha intensa começa a acontecer. O Batman manda o Robin e o Asa Noturna ajudar a colocar os presos de volta nas celas. O Robin começa a bater incansavelmente nos criminosos, com que faz com que o Asa Noturna questione essa atitude. O Robin se irrita e atira um dos bastões na cabeça do Dick. O Asa Noturna cai e quebra o pescoço. O Batman manda o Robin se afastar e tira o Asa Noturna, que acaba de morrer. O Superman, sabendo que o Batman precisa de um consolo, vai atrás da Mulher Gato e fala que o Bruce precisa dela. O Batman fica de luto por uma semana.
Até que o presidente o chama através do bate-sinal. O presidente fala sobre a atitude do Superman, que ele está resolvendo conflitos em todo o mundo através de ameaças e medo. O presidente pergunta ao Batman se ele consegue detê-lo. O Batman diz que se tiver que fazer isso, ele acha que pode derrotá-lo. O Batman entrega ao presidente uma lista dos super-heróis que ainda não se aliaram ao Superman. O Batman e a Mulher Gato começam a reunir uma equipe. Os integrantes dessa equipe são o Arqueiro Verde, a Canário Negro, a Caçadora, o Raio Negro, o Aquaman, a Batgirl e o Atom. Metrópolis, presta atenção, na cidade que foi destruída, uma transmissão aparece, de alguém dizendo que está vivo. O Superman, o Lanterna Verde e a Mulher Maravilha vão verificar. Eles encontram um abrigo antibomba nuclear. O Superman abre e descobre que a pessoa que mandou o sinal era o Lex Luthor, que sobreviveu à detonação de Metrópolis. O Lex sobreviveu porque ele tinha uma velocista trabalhando para ele, e no momento da explosão colocou ele a tempo no abrigo. Os heróis o levam até a torre de vigia. Então a Diana questiona como que eles poderão confiar nele, mesmo que nessa realidade ele e o Superman eles sejam amigos. Em uma missão, a Mulher Gavião ela é sequestrada pela equipe do Batman. Isso foi na verdade um plano do Batman para colocar um espião dentro da Liga, para saber mais informações do que está acontecendo lá dentro. Então ele manda o Caçador de Marte se passar pela Mulher Gavião. Enquanto isso, no planeta Apokolips, o Kalibak fala ao Darkseid que o Superman mudou e que ele está destruindo exércitos em favor da paz. O Darkseid manda uma frota em direção à Terra. Por uma ideia do Lex Luthor, o Superman vai falar com o público e tentar esclarecer o motivo das suas ações. Mas o exército do Darkseid chega e começa a massacrar as pessoas. O Kalibak enfrenta o Superman. Na torre de vigia, os heróis percebem que essa é uma invasão planetária em todas as grandes cidades do mundo. O Batman diz que Gotham será a próxima cidade. A Canário Negro fala que eles não conseguirão impedir essa invasão sozinhos. O Superman manda o Kalibak cancelar o ataque. O Kalibak chama uma frota para atacar o Superman. Ele começa a provocar o Superman, dizendo que ele é um fraco por não fazer o que é necessário, matá-los. Por isso muitas pessoas iriam morrer. O Superman fica furioso e aniquila toda a frota que estava segurando ele. Os heróis estavam salvando pessoas em todas as partes do mundo. O Superman, com sua super velocidade, começa a falar com o Flash durante a invasão. Ele disse que não havia uma outra forma de salvar tantas pessoas se ele não matar todo o exército do Darkseid. O Flash fala que realmente não há outra forma de salvar tantas vidas. Então o Superman destrói todo o exército do Darkseid em todas as partes do mundo. O mundo inteiro começa a agradecer ao Superman por ele ter salvo eles. O Batman faz uma reunião com sua equipe para criticar a atitude do Superman e massacrar milhares para salvar a Terra. Mas a Caçadora se revolta e fala que se não fosse pelo Superman, os amigos dele estariam mortos. A Caçadora chama o Batman de Bruce. Ela fala que ele pediu para aquele grupo de heróis lutar por ele, mas nem contou a ele sua verdadeira identidade. O Batman concorda e tira a máscara. A Batgirl avisa que eles estão com problemas. Era uma multidão de seguidores do Superman, que estava tentando expulsar vários criminosos de Gotham. Os heróis chegam e facilmente derrotam eles. O Superman aparece e manda pararem a luta e se retirarem. Na torre de vigia, o Superman pede ao Flash que jogue xadrez com ele. O Superman começa a dizer várias maneiras de melhorar o mundo. Ele sugere que eliminem todas as armas. O Flash fala que as armas não são as únicas coisas que matam pessoas no mundo. Ele diz que os cigarros também matam e que não é por esse motivo que eles iriam eliminar todos os cigarros do mundo. Eliminar pessoas que não reciclassem, alguém que deixasse um cachorro perigoso à solta. O Superman fica sem argumentos sobre esses fatos. O Lex Luthor reúne os heróis para falar sobre a pílula tecnológica que ele criou. Depois que a sala ficou vazia, o Robin usa o teleportador para Gotham, onde ele vai até a Batcaverna. Ele estava muito arrependido de ter matado o Asa Noturna, mesmo que foi por acidente. O Batman chega, o Robin começa a ficar irritado, dizendo que o Batman deixou ele sozinho no Arkham. O Alfred tenta acalmá-lo, mas é arremessado no computador do Batman. A Mulher Gavião chega e salva o Batman, que também é arremessado. O Robin fica desconfiado de que a Mulher Gavião seja tão forte. Então ele joga uma granada e descobre que era o Caçador de Marte. O Robin usa o teleportador para a torre de vigia e depois o quebra para que o Batman não pudesse segui-lo. O Robin conta para os heróis que era o Caçador de Marte se passando pela Mulher Gavião. O Superman faz um comunicado para toda a Terra, falando que o Batman tomou um dos seus aliados, a Mulher Gavião, e por isso ele iria revelar ao mundo sua verdadeira identidade. Mas quando o Superman iria falar, o Batman ativa o protocolo Icarus, que interfere na comunicação do Superman e da torre de vigia da Liga. O Superman diz que o Batman quer ganhar tempo e que ele não pode deixar que isso aconteça.
Então o Robin pede para que o Cyborg coloque apenas algumas palavrinhas, 4 palavrinhas na verdade. Batman é Bruce Wayne. E assim toda a internet descobre a verdadeira identidade do Batman, todo o mundo descobre. Os heróis vão até a cachoeira da Batcaverna para perguntar ao Batman onde está a Mulher Gavião. O Cyborg avisa que ela está na torre. Entretanto, quem estava conversando com os heróis era o Caçador de Marte. O Caçador de Marte, podendo ficar intangível, ataca o Lanterna Verde. Ele se aproxima do Superman e mostra a ele uma visão de Marte, de quando sua espécie havia sido atacada por uma superior. A Mulher Maravilha afasta o Caçador de Marte do Superman. O Caçador de Marte fala que viu na cabeça da Diana apenas uma pessoa violenta, uma pessoa descontrolada, e que o mundo ficaria melhor sem ela. Então o Caçador de Marte se funde com o corpo da Diana e tenta fazê-la parar de respirar. A Diana pede para que o Superman use a visão de calor nela. O Caçador de Marte morre carbonizado. O Batman liga ao presidente e diz que precisa que ele consiga uma distração. O Batman chama o Arqueiro, a Canário e o resto da equipe para falar que o Caçador de Marte está morto. Mas antes dele morrer, ele conseguiu mandar uma mensagem que falava sobre a tecnologia de super-humanos. O Batman diz que eles precisam pegar essa tecnologia. E o momento era perfeito. O Batman leva a equipe dele até o Polo Norte, até a Fortaleza da Solidão. O Superman vai até o gramado da Casa Branca e fala que não vai perder tempo removendo os navios, sendo que o presidente consegue fazer isso com um simples telefonema. O Superman percebe que aquilo é uma distração. O Batman entra na fortaleza e vê que os pais do Superman estavam lá. Então o Batman manda a equipe dele sair antes que o Superman volte. Mas o Superman chega. O Átomo diz que deu ao Superman a chance de fazer a coisa certa e atira uma rajada de poder contra ele. A fortaleza começa a desmoronar e separa o Arqueiro Verde do resto da equipe. O Batman fala que colocou um rastreador no capuz do Arqueiro Verde e que eles voltarão para buscá-lo. O Átomo começa a lutar contra o Superman. O Átomo fala que até agora não matou o Superman porque nunca haviam ordenado, mas que agora a situação havia mudado. A Mulher Maravilha tenta arrancar a cabeça do Átomo, mas não consegue. O Átomo fala que dentro dele há mais poder do que 10 bombas nucleares juntos, e que ela havia quebrado a única coisa que continha todo esse poder. O Átomo leva o Superman para o espaço, onde ele tenta matar o Superman com a detonação. O Superman ficou muito machucado, mas sobreviveu. A Mulher Maravilha ficou extremamente ferida com a detonação. O Cyborg manda o Flash ir ajudá-la. O Superman vai até a fortaleza e manda o Arqueiro Verde se afastar dos pais dele. O Arqueiro Verde tenta pegar uma das pílulas, mas o Superman destrói. O Arqueiro Verde atira uma flecha em direção ao Superman, mas essa flecha rebate e acerta o ombro do pai do Superman, que se enfurece e acerta o Arqueiro Verde. Como último feito do Arqueiro Verde, ele consegue atirar uma flecha para longe. A Canário Negro encontra essa flecha e ela continha a pílula que eles queriam. O Arqueiro Verde começa a ter suas últimas lembranças antes de morrer pelo Superman. O Superman espanca o Arqueiro Verde até a morte. Então a Martha Kent, mãe do Superman, segura o braço dele e manda ele parar. Para isso, ela teve que tomar uma das pílulas. O Superman percebe que está faltando outra pílula. O Batman, a Mulher Gato e a Canário Negro usam um teleportador para a Batcaverna. A caçadora pergunta a ele onde está o resto da equipe. O Batman fala que eles não vão voltar e que é melhor eles procurarem um lugar para se esconder. O Batman diz que vai até a Batcaverna para descobrir quais componentes aquela pílula continha. A Mulher Gato diz que esse será o primeiro lugar que o Superman irá procurá-lo. O holograma do Jor-El aparece e pergunta ao Superman se ele havia matado o Oliver, o Arqueiro Verde. O Superman fala que ele não tinha escolha, mas o Jor-El responde que sempre há uma escolha e que ele escolheu matar um amigo dele. Na Batcaverna, o Batman começa a analisar os componentes da pílula. Uma voz no computador avisa para o Batman para ele sair dali, que o Superman estava vindo. O Batman responde que ele já está ali. O Superman diz que de todos os loucos de Gotham, ele esqueceu de eliminar o maior deles. Mas o Batman responde que se ele quisesse matá-lo, já teria feito. Então ele pergunta se o sangue na roupa do Superman era do Oliver. O Batman fala que ele havia matado um amigo mais passivo que eles tinham. O Superman arremessa o Batman e manda ele parar de falar. O Batman fala que não vai lutar contra ele, porque acha que não conseguiria vencê-lo sem matá-lo. E diz que não é como ele, um assassino. O Batman coloca no computador o momento do casamento entre o Clark e a Lois. O Superman se justifica, dizendo que tudo que ele está fazendo é por ela. Mas o Batman responde que isso não é verdade, que desde que a Lois morreu, ele perdeu a humanidade. O Batman corre até o computador, que estava com 99% da pílula analisada. O Superman segura a mão do Batman e fala que realmente não quer matá-lo, mas ele fará com que ele nunca mais machuque a ele e o mundo novamente. O Superman quebra a coluna do Batman. O Superman se dá conta de que as informações da pílula foram analisadas e que o Batman enviou as informações para alguém.
Nesse momento, o Alfred toca no ombro do Superman e dá uma cabeçada no nariz dele. O Alfred tomou uma das pílulas e começa a bater no Superman. Sim, isso mesmo que você ouviu. O Alfred espanca o Superman. O Alfred segura o Batman e foge com o teleporte. Uns dias depois, o Superman faz uma conferência nas Nações Unidas, dizendo que o Batman roubou uma arma muito poderosa, a pílula tecnológica. O Superman diz que antes da Lois morrer, a última coisa que ela pediu era para que ele salvasse o mundo. E ele iria fazer isso, custe o que custasse. Essa história não acabou, então se você quiser que eu traga o ano 2, se inscreva no canal, compartilha muito esse vídeo que eu vou estar trazendo mais histórias de quadrinhos, tanto da Marvel quanto da DC, filmes, animes, então até o próximo vídeo.